Keoliane, seja bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bem, Nilton, boa tarde a todos, né? Boa tarde à equipe aqui da produção, aos nossos ouvintes. Estamos aqui, né, para falar um pouco para a nossa população bacabeirense. Muito bem, Keoliane, eu queria que você falasse um pouquinho da Keoliane nesse processo político da cidade de Barcabeira, porque você já exerceu mandato de vereador, inclusive você era bela entre as feras, né, que desse título falou meu amigo que está me ouvindo, Inácio não, Isaías, né, e porque na verdade infelizmente, é um processo que acontece, né, Pedro, na política brasileira. Você vai na Câmara Federal, tem um baixo número de mulheres. Aqui em Paços do Miai é uma exceção, sabe? Aqui tem um número bastante elevado, não é, Pedro? De mulheres aqui, né, no parlamento. Mais de 3 aí. Mais de 3 ou mais, muito mais, né? Das 19 mesmo. Das 19 tem um número interessante. Inclusive na mesa diretora tem mulher, aqui da Câmara de Paços do Miai. Na Assembleia Legislativa também, um número muito baixo de mulheres também. Mas chegou um recorde esse ano. Ah, não, sim, né? Desculpa, na última legislatura, perdão. De 22, né? Isso, perdão, gente. Chegamos aí um recorde das mulheres parlamentares. Sim. Na Assembleia Legislativa inclusive, do Maranhão. uma a presidente da Assembleia. Pela primeira vez, a presidente mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. E, na verdade, eu queria destacar isso, que foi na legislatura anterior a essa. Sim. E essa realmente superou, inclusive a Iracema, né, que é presidente da mesa diretora, inclusive que é um feito também, se não for a memória, em um século de história, é muita coisa, né, Keoliane? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória na política de Barcabeira e também da trajetória da mulher na política, né? O que precisa para poder fomentar, já que metade da população é feminina, mas na hora do voto, na hora de sentar no parlamento para decidir o futuro do país, do estado e do município, o homem é a maioria no parlamento. Nilton, a gente começa a nossa entrevista com um assunto muito importante, né? Falar sobre a participação da mulher na política. Sim. E hoje, o Brasil, né, ele tem, dentro dos dados do IBGE, nós somos a maioria em população, mas a minoria em cargos políticos, a minoria em lideranças, né, em autarquismo, né, a minoria em ocupação importantes, e isso nos chama muito a atenção e, portanto, isso é de grande importância da participação das mulheres no processo político, né. Hoje eu estou à frente, né, agradeço ao nosso deputado Pedro Lucas Fernandes, deputado federal, pelo reconhecimento da minha luta, da minha trajetória. Eu assumi a presidência estadual da Mulher do União Brasil, que tem um feito muito importante, né, e convido até todas as mulheres para conhecer o partido. Dentro do partido nós temos um programa muito importante, que é o Defesa Lilás, onde independente da mulher ser ou não, está ou não filiada ao partido, mas ela tem a oportunidade de colocar suas ideias de políticas públicas voltadas para mulheres. Então eu convido desde já que todas as mulheres que estejam me ouvindo, que conheçam a União Brasil, que conheçam o site do Defesa Lilás, que é um programa do União Brasil Mulher, que se inscreva e que se seja embaixadora para que nós mulheres juntas possamos fazer mais política para toda a sociedade, não só para as mulheres, mas para toda a sociedade, para o homem, para as crianças, para as idosas em geral. Com relação, Nilton, à minha trajetória política, eu comecei, né, muito antes de 2017. Todos são conhecedores disso. Eu sou filha do Reinaldo Calvé, do ex-prefeito do município de Barcabeira, que é uma grande liderança também, que lutou pela emancipação da cidade de Barcabeira, que foi vereador de Rosário e que tem sua trajetória política. Até então, durante esse período, né, lá no meados de 92, eu nasci em 83, né, faço as contas e desculpa a minha idade. Eu então, quando comecei a entender esse processo, fazia parte apenas dos bastidores, né? Acompanhava meu pai em toda essa trajetória política, né? Mas, digamos assim, uma questão divina, né? Porque a política é coisa boa. Em uma conversa em 2016, dentro da minha própria família, tomamos uma decisão de lançar meu nome como candidata a vereadora do município. Eu confesso que foi um desafio muito grande, começado principalmente por dentro da minha própria família, né? Por conta de quê? Pelo machismo, né? Por ser o quê? Uma figura representativa feminina, mas mulher.
né? Então, assim, houve dentro da minha própria família muito esquisito, mas é mulher, mas não sei o quê. Então, assim, eu sempre disse que se Deus me desse a oportunidade, juntamente com o povo, eu queria sim fazer uma política totalmente diferente. Então, veio aí 2016, um ano da eleição, né? E aí eu fui pra rua, fui pedir o voto, fui falar dos meus projetos, das minhas ideias, e cheguei a ganhar a eleição. Fui a sexta bem votada, a minha primeira disputa, fui a sexta mais bem votada naquela época, e a única mulher parlamentar dentre as 11 vagas da Câmara Municipal de Bacabeira. E a única mulher vereadora, que estava como vereadora dos 3 municípios mais próximos daquela região durante o pleito de 2017 a 2020, ou seja, a única mulher, por isso lá o amigo Isaías chamava a Bela entre as feras, né? A única parlamentar que tinha ali na redondeza mais próxima dos municípios de Santa Rita, Rosário, Bacabeira, a única figura feminina dentro do Poder Legislativo. Foi muito desafiador, né? Eu estive aí junto com a gestão apenas um ano, deixando isso claro, né, durante todo o ano de 2017, mas por não compactuar com algumas coisas da gestão e por defender um princípio, um valor, uma ideologia, um pensamento, sim, nós acabamos rompendo e eu resolvi seguir a minha trajetória política sozinha. Pedro Felipe. Keliane, mais uma vez, boa tarde. Assim, você já foi, né, na última eleição candidato a deputada federal, né, e construiu aí, como você bem falou, uma trajetória, né, construiu uma história. Aí eu te faço uma pergunta, né, por quais razões hoje você coloca seu nome à disposição da população de Bacabeira? O que te faz, o que te motiva, né, nesse processo? Esse processo eleitoral. Na verdade, antes de 2022, eu já tinha sido candidata a deputada estadual, em 2018 também. Porque eu entendo do processo político uma oportunidade de ingressão das mulheres. Nós precisamos estar à frente. Sim. Esse é um ponto positivo. Nós precisamos dar voz, nós precisamos falar do que nós queremos de políticas públicas voltadas para mulheres. Então, um caminho para que as mulheres possam ser ouvidas é também através da política. Ao contrário de que muitos falam ou falavam, né? E eu fui muito criticada isso também durante a minha campanha de 2022, que eu saí candidata a deputada federal. Porque Keliane é só bucha, vai ser só bucha. Não, pelo contrário. Eu, assim como toda outra mulher que tem interesse de participar do processo político, ela tem que sim estar envolvida. Então, assim, eu tenho essa convicção minha, eu tenho esse interesse, eu tenho esse despertar da necessidade. E digo assim, graças a Deus, né, por uma boa parte, nós temos hoje uma lei que ampara os 30% das mulheres dentro de qualquer outro partido. Sim. Mas dentro desse amparo dessa lei, é importante salientar que não queremos, eu falo quanto mulher, eu não quero que mulher esteja inserida dentro dessa cota apenas para ser uma candidata laranja. Nós queremos que uma... Inclusive, você coloca um assunto importante, porque isso tem gerado um problema nos partidos, inclusive de cancelamento de legenda por isso, porque sendo bucha de canhão, sendo laranja, apenas para completar tipo a cota obrigatória, que você vai 30%. É 30%, né, das cotas. Mas o que você coloca é importante que seja 30% de fato e de direito, que essas mulheres tenham consciência, inclusive que podem ser eleitas pela sua capacidade política. E é justamente nesses 30% desse direito, sim, foi que eu me inseri, eu me ingressei e estou na luta. Quando eu resolvi disputar a eleição de 2018 como candidata a deputada estadual, né, sabendo das grandes dificuldades, sabendo daquele momento que você estava indo contra duas gestões, 2 prefeitos, secretariados, vereadores, um grupo, né, político feito, e graças a Deus eu estava ali com minha competência, com minha sabedoria, com minha honestidade, com meu trabalho, com minha voz feminina, dizendo o que é melhor. Então, assim, isso me empodera muito, né? Sim. Pela essa questão de ser mulher, de ser mãe, de conhecer a necessidade, de hoje a gente entender, eu consigo verificar o cenário de violência que está acontecendo contra as mulheres, a necessidade de políticas públicas voltadas para as mulheres. Keliane, tu vai falar só de mulher? Não vou falar só de mulher, mas é necessário, é imprescindível que nesse cenário político que nós estamos vivendo hoje não se deixe de falar e de comentar sobre a necessidade
necessidade da participação das mulheres na política. Agora é interessante, né, Pedro, que não se joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Verdade. E me parece que a Keliane, ela tem começado a dar frutos em Bacabeira, e nos últimos dias ela tem sido vítima de vários ataques, né? E de forma assim até, eu acredito que fora do jogo democrático, porque você pode questionar o grupo político dela, pode questionar ela e tal, né? Mas as pessoas têm feito assim... Tem ultrapassado os limites. Ultrapassado os limites, né, Keliane? Inclusive criado fakes e tal, né? De uma informação que o próprio Ministério Público, né, foi acionado, né, e não pela Keliane, mas foi provocado por um órgão, né, que entendeu que aquilo ali estava anormal, né? E na democracia é direito de todos achar que aquilo ali que está prejudicando, né, você pode acionar o Ministério Público. Ele só age quando ele é acionado, né, Pedro? Sim, exatamente. E aí, queria que ele falasse um pouquinho dessa onda, né, que está acontecendo lá. Na verdade, tu explique, né, principalmente para a população local, o que foi que aconteceu, né, e também que se defenda, né? E até porque é bom lembrar sempre que, inclusive eu falei isso em outra emissora, a questão aqui não é contra o povo. Sim. Né? Até porque existe a lei, existe a legislação, inclusive para beneficiar o povo, para que o povo receba todo o seu direito na íntegra, porque eu tenho certeza que se tiver dentro da legalidade, com certeza você vai gerar emprego e renda, e essa pessoa vai ter um futuro. Não é fazer as coisas de qualquer jeito, só para amanhã, né, Keliane? Então eu queria que você falasse sobre isso. Na verdade, desde quando decidi levar minha trajetória solo, né, acreditando na mudança, acreditando na esperança, acreditando no crescimento, no desenvolvimento do município de Bacabeira, eu venho sofrendo de lá para cá ataques de fake news. Né? A minha postura sempre foi uma postura de falar a verdade para a população de Bacabeira, de lutar pela melhoria, de lutar pela população de Bacabeira, e eu, infelizmente, venho sendo vítima de uma campanha sórdida de ataque de fake news, né? O que está acontecendo? Não fui eu, deixando isso bem claro para todos os ouvintes, para toda a população de Bacabeira. Não fui eu que ingressei com uma ação direta de inconstitucionalidade, né, do processo de contratação contra a gestora e a gestão do município de Bacabeira. Isso é uma ação direta do Ministério Público. E o Ministério Público é uma ferramenta de fiscalização. Justo. Então, todas as pessoas têm direito de consultar, têm direito de vir lá. O que está faltando? As pessoas têm interesse de saber o que está acontecendo dentro do município. A lei de contratação, ela existe vários vícios. E, infelizmente, a Câmara Municipal de Bacabeira ainda diz que a lei é legal. E o Ministério Público, que é um órgão transparente, um órgão responsável por fiscalizar, eles estão contradizendo o que o Ministério Público está falando. Então, quem sou eu para descontratar? Quem sou eu para contratar? Até porque eu não tenho vaga de emprego, né? Quem tem é a Prefeitura Municipal de Bacabeira. E outra, né, Keliane? Se não tem nada a esconder, né, por que não vão deixar investigar? Né? Se não tem nada a esconder, por que deixar... A minha indignação é que, assim, existe um processo dentro da lei que eles aprovaram. Sim. Esse processo deveria ser feito através do processo seletivo. Não sou eu que estou dizendo isso, essa não é uma escolha minha, é uma escolha que está dentro do projeto de lei, enviado, encaminhado da prefeita à Câmara Municipal de Bacabeira, onde os vereadores tomaram ciência e onde eles aprovaram. E dentro do projeto de lei está lá que seja feito através do processo seletivo e que iria se montar uma comissão para análise de currículo e para ser chamado. O que acontece? Nós todos sabemos que nós estamos hoje num período de eleição. Né? Então a prefeitura quer fazer daquele espaço um cabide de voto. E não fui eu, é o Ministério Público que está atuando. E não vai atuar só em Bacabeira. Ele vai atuar em todos os outros municípios que querem fazer da administração pública um cabide de voto. Né? Então tá lá a ação, infelizmente tá acontecendo essa rede de fake news, me acusando, tentando denegrir minha imagem, e aquele ditado que tu diz, não se atira
pedra em árvores que não dá fruto. Eu estou aqui para esclarecer. Podem consultar o Ministério Público, podem perguntar ao Ministério Público de quem foi essa ingressão desse direito de inconstitucionalidade da lei de contratação do município. A lei está para ir, o Ministério Público está para todos. Podem verificar e verificar a razoabilidade, né, do fato ocorrido, né? Muito bem. Eu queria trazer um outro tema aqui, Keilane, porque hoje a gente sabe que essa questão da educação é algo bastante importante, né, no município, né? Eu queria que você, como é que você vê essa questão da educação, do tempo integral, do olhar, né, as pessoas com deficiência, né? Porque, na verdade, que o município, hoje em dia o município tem que se organizar porque a própria legislação ajuda nesse processo, para que você possa atender todas essas demandas, né? De escola em tempo integral, né? E em cima de outra questão que a gente fala, a questão do SUS. Como é que tu vê o SUS? Qual é o papel do SUS, né, para que o gestor daquele município possa ter uma saúde de qualidade? Olha. Né? E me parece que há alguns problemas no município de Bacabeira, exatamente pela não execução, né? Porque, assim, se tem duas coisas que eu admiro muito, é o Fundeb, né, e o SUS. E se o gestor souber trabalhar com organização, porque, assim, a grande questão hoje é que tanto o SUS como o Fundeb é tudo carimbado, é tudo organizado. Se você não fizer correto, vai bloquear o recurso, né? Vai bloquear o recurso. Então você tem que ter realmente uma equipe capacitada, você tem que fazer a coisa de forma correta e aí você atinge toda aquela população da melhor forma possível. Neuto e todos os ouvintes, você tocou num assunto muito importante. Eu sou da bandeira da educação. Sim. Né? Eu acredito que se não houver a educação, não se tem desenvolvimento, não se tem progresso. Né? Durante o meu período de vereança, essa sempre foi minha bandeira e essa também será uma bandeira que eu estarei, além da mulher e de outras, né? Mas eu acredito que existe alguns segmentos muito importantes, né, e que merece mais atenção, que merece mais cuidado, que merece ser como a população vai ser tratada. E a educação, sem dúvida nenhuma, é uma pasta que não pode ser esquecida. Né? Infelizmente, é o que a gente percebe dentro do município de Bacabeira, que a educação não é valorizada. Contamos aí, por exemplo, pelos próprios professores, né, que exigem formação, que exigem que a gestora esteja mais próxima, dialogando, entendendo. E assim, você não vê hoje uma gestão que consegue dialogar com a classe dos professores. Eu acho que vocês acompanharam vários protestos de professores que foram para a rua reivindicar seus direitos, né? Sim. E que em momento nenhum a gestora sentou com os professores para discutir isso. Talvez a secretária de Educação, não sei, ou talvez algum assessor jurídico, também não sei, mas ela, quanto própria gestora do município, deveria sentar com a classe, dois professores para sentar e conversar. Infelizmente, hoje, a nossa educação de Bacabeira tem os piores índices. Né? Já foi referência no município de Bacabeira, hoje não mais. Né? E a gente vê como eles tratam as escolas, né? Eu recebi semana passada reclamações de pais de alunos que as aulas não começaram e eles utilizaram daquele fake news, né, da contratação para dizer que a culpada era eu. Não. Agora que é engraçado, né? Você coloca isso bem aí, né? Mas tipo assim, cadê a Secretaria de Planejamento? Você tem uma secretaria que planeja o ano do município. Olha, a gente vai precisar fazer isso para que as aulas comecem exatamente assim, isso. Que não possa faltar isso no posto, isso, né? Aí todo mundo esquece isso, só agora, rapidinho tem que fazer porque vai atrasar as aulas. Olha, né? eu tomei ciência de um fator que aconteceu recentemente na escola da Santa Quitéria. Com a chuva, nós sabemos que a chuva está, né, muito forte. Lógico que a gente não consegue prever algumas situações, mas que o telhado da escola Santa Quitéria desabou. Eu tenho prova disso, eu tenho isso registrado. Né? Por que antes desse período da chuva não foi feito uma avaliação para ver da estrutura, né? Recebi reclamações de pais
que as escolas da Santa Quitéria, as cadeiras não estavam bem, me parece que agora chegou, né? Chegou as cadeiras. As aulas ainda não começaram até, acho que segunda-feira, ainda não tinha começado a escola Santa Quitéria. E aí eles tentam manipular, né, pela fake news, culpando a minha pessoa que as aulas não começaram por conta de uma coisa que não tem nada a ver. Recebo reclamação de pais que as escolas, os ar-condicionados que foram instalados não estão funcionando, não está tendo manutenção, a criança está no calor, enfim, não se trata só apenas da valorização dos professores, né, dos educadores, mas também se trata de como você tem um olhar para a educação do município. É a questão da estrutura, é a questão da alimentação, porque infelizmente a gente sabe que muitos hoje, o que motiva estar em sala de aula é uma alimentação importante, Newton, quando tu falou sobre a escola em tempo integral, isso é um modelo de escola que eu espero que se adapte não só ao município de Bacabeira, mas para toda a educação pública, né? Escola em tempo integral, mas que realmente não seja só em quantidade, só em número, mas que de fato tenha a sua funcionalidade. Keliane, eu vou entrar aqui na seara mais... Antes vai entrar na seara política, eu queria declarar o seguinte, que se algum secretário que foi citado aqui, falando sobre educação, até saúde, sobre saúde, ao próprio prefeito, nós estamos abertos aqui, tá certo? A ouvir, que esse é o nosso papel, um jornalismo com credibilidade, um debate, porque a sociedade precisa saber. E aí a pessoa pode dizer, olha, não é bem assim, eu queria falar, e aqui nós estamos abertos, tá certo? Então, deixando bem claro isso, para daqui a pouco dizer, ele está só falando mal da prefeita. Então, nós estamos aqui discutindo, né? E é bom quando a pessoa diz, eu tenho provas, tenho documento. Então, aqui a gente não trabalha com fake news, essa é a minha marca. Eu não gosto de fake news, eu não gosto de trabalhar sem credibilidade, como o Pedro também, o Hélio. Nós temos aqui uma equipe séria, fazendo um trabalho profissional. Então, antes que as pessoas daqui a pouco comecem a julgar, porque tem muita gente mandando mensagem aqui, se não pode a secretária, não sei quem. Então, eu quero deixar bem claro que se a secretária de Educação quiser uma entrevista para dizer o porquê dos atrasos, os motivos, né? E aí a gente questiona sobre essa ação do Ministério Público, né? E é bom lembrar, né, que existe o TAC, o termo de ajuste de conduta, né? Então eu queria dizer bem claro, porque as pessoas pegaram a matéria publicada pelo nosso site, que é uma rede, a rádio, a TV e o site, dizendo que era fake news. Ora, se tem um TAC em termos de conduta, é porque de fato alguém reconheceu que houve um erro, né, Caroline? Então vou deixar claro isso, né? Eu acho, Newton, e aos ouvintes, que seria interessante, telespectadores, que seria interessante falar a verdade. E a verdade prevalecerá, né? Então, assim, se existe um erro, que existe o erro, né? Que a gestão municipal, e deixando bem claro que nós não estamos falando mal da gestora, nós estamos falando da gestão, que a gestão municipal, ela pudesse se retratar, mas por que não? Vamos pensar junto. Se o Ministério Público atuou, é porque algo de ilegal tem. Eu vou te dar um exemplo bem aqui. Um exemplo bruto, vamos lá. O cara matou alguém. Certo? Certo. Então, ele vai ser preso ou ele vai ficar solto? Ele tem que sofrer as punições. As consequências. Então, ele errou. Entendeu? Então, assim, se a administração pública errou, que conserte o erro. Agora, o que é inadmissível é usado um erro da gestão pública, né? Não conhecer e usar isso de fake news, usando o nome do Ministério Público para querer prejudicar a minha imagem, o meu trabalho. Por que isso? Por que eu me incomodo? Eu não tenho nada a ver com essa ação. Prove quem está falando se eu tenho alguma coisa a ver com essa ação. Eu não tenho. Agora, a minha função, como a função de qualquer outro cidadão, é estar a par da situação que está acontecendo. E eu estive a par. Essa ação de inconstitucionalidade, ela já está tramitando na Justiça, para quem não sabe, fique sabendo, desde 2019. Veio uma lei de contratação de 2019, uma de 2022, houve uma decisão judicial no fim de 2023 do Ministério Público que não foi acatada
pela gestão municipal de Bacabeira e houve um novo processo de contratação com os mesmos vícios, com os mesmos erros, desafiando a justiça. Sim. Desafiando a justiça, entendeu? E aí, hoje, né, ao acordar, eu fui surpreendida com uma nova fake news. Sim. Isso é muito grave. Pegar um documento do Ministério Público querendo dizer que a matéria dos blogs, das pessoas que estão comentando é fake news, Sim. é mentira e a matéria é verdadeira, utilizando do material do Ministério Público, dizendo que a verdade apareceu. E eu quero dizer para todos os ouvintes, todos os espectadores, que realmente a verdade vai aparecer. Certo. Muito bem, você queria fazer um questionamento em outra seara. Ela tá na seara política. Falar um pouquinho dela aqui. Vamos deixar agora um pouquinho mais esse lado. E não vamos deixar de ter a polêmica, né? Porque... Sim, não faz parte. Né? Desculpa. Eu gostei dessa tossida. Eliane, hoje existe lá, e é uma realidade, infelizmente, e isso não ocorre só lá, mas em outros municípios também, a questão de hoje ter um grupo dominante, né, e que já está querendo se perpetuar. E eu queria saber de você, como é que você vê tudo isso, como é que você analisa tudo isso, e já mirando já para esse processo eleitoral que se avizinha. Olha, para mim é lamentável, é triste da forma como vem se comportando o grupo da situação, Sim. na escolha do seu candidato. Eu costumo dizer que para mim seria mais desafiador eu ir para o combate, para a disputa com alguém que fosse que conhecesse a realidade do município, né? E infelizmente o que eu entendo desse processo, dessa escolha, é a desvalorização da própria classe política da gestão, da própria classe política do grupo deles. Por quê? Se vocês me perguntarem, por que isso, Keuliane? Porque assim, poxa, você passa 8 anos, 2 mandatos, 8 anos trabalhando numa gestão onde você tem como seus aliados vereadores, que tem 99,% da Câmara que são do lado deles. Sim. Vocês têm secretariados, eles têm lideranças, e desse montante todo não existe ou não tem ninguém capacitado da gestão para, né, substituir a atual gestão. Por que que é preciso importar? Sim. Por que é preciso importar alguém de longe para cuidar da nossa gente? Para cuidar da nossa educação, para cuidar da nossa saúde? Não tem vereadores capacitados para isso, não tem secretariado, não tem um grupo político que já estava ali acompanhando durante 8 anos, né, que conhece a realidade do município para poder estar indo para a disputa do ano eleitoral de 2020. Fica até difícil a pessoa governar, né? Porque não conhece um bairro, não conhece uma comunidade, né, Keuliane? Como é que vai coordenar tudo isso? Aí vai ter que fazer turismo antes da eleição. É o que está acontecendo no município de Bacabeira. Mas eu quero dizer para vocês que isso não me intimida, né? Sim. Que isso para mim, eu trago para mim isso como ponto positivo, porque eu sei falar da minha cidade, eu sei falar do meu povo, eu sei quais são as necessidades da minha gente, eu sei qual é a necessidade da educação, da saúde, da infraestrutura, da segurança do município. Não preciso de guia turístico para estar andando na nossa cidade de forma nenhuma, né? Deixando bem claro que existe hoje um debate dentro do município. Ah, mas porque não é de Bacabeira? Ah, porque é de fora? Não, gente, não é isso. Todo mundo é aceito e bem quisto por nossa gente. Todo mundo que chega. Tem um velho ditado para os mais antigos que sempre diziam: quem bebe a água de Bacabeira nunca mais de lá sai. Sim. Né? Então, quem prova da água de Bacabeira, de lá nunca mais sai. O próprio pastor Fabiano, ele não nasceu em Bacabeira, mas tem um projeto, tem uma caminhada na cidade. É um pré-candidato, entendeu? Que a gente respeita. Que ele conhece a cidade também, né? Ninguém está questionando, porque a gente fala forasteiro. É a forma como está sendo expressão, uma pessoa que chegou no ano eleitoral. Sim. Mas aquela pessoa que mora há 15 anos no município, há 12 anos no município, ele já conhece o município, ele já tem a sua relação, já contribui com o município. Né? Então é importante. Agora, eu queria falar de um assunto importante. Como é que está essa conversa, né? Porque tem o Alan Linhares, que é pré-candidato, o pastor Fabiano, né? Eu não sei se tem... Porque assim, os nomes que estão mais, assim, que pelo menos que eu já dialoguei, conversei, foi o Alan, você, né? E pessoas até ligadas à gestão também, né?
Mas assim, eu queria saber como é que você tem conversado, porque eu percebo que você tem um tino, você tem um diálogo, você senta, apesar dos ataques, porque na verdade, Pedro, né, assim, eu dessa percepção de jornalista, né, mas eu percebi que nos últimos 15 dias, a Keliane, assim... É um nome de foco, né? Inclusive mais do que a pré-candidata do governo. Sim. Né? Então, a Keliane, que é pré-candidata, deixar bem claro, né? Pré-candidata, né? Tem sido, vamos dizer, você passa numa vitrine e tá lá a Keliane. Não gostei, porque isso, porque aquilo. Né? E eu acho, confesso assim, da pior forma possível. Né? E detalhe importante para você, isso vale para qualquer um, não é só no caso da Keliane, mas qualquer um que for difamado, existe lei. Sim. Porque tudo isso que estão criando, depois pode gerar processo para você. E de repente você não tem nem condições de enfrentar um processo como esse. Então pense bem, se você quer criticar, né, uma pessoa, a Keliane, eu não gosto do jeito dela falar, eu acho que as ideias, tudo bem, ela faz parte do processo, né? Mas esculhambar, xingar, né? Então vamos, né? Eu sei que você tem sua missão, mas vamos fazer essa missão direito, de forma responsável. Então eu queria que você falasse aqui, né, Pedro, desse bastidor que eu gosto, essa articulação, essa conversa e tal, sai daqui, como é que tá? Olha, Newton, a gente sabe que hoje existe uma oligarquia no município de Bacabira, né? E eu falo nós quanto oposição, sim. Nós estamos aí na luta contra 2 gestores, né, 2 prefeitos, né, que resolveram importar 2 sobrinhos, sim. Um para Bacabeira e um para Santa Rita, e do outro lado nós temos um grupo e que tem todo um aparato, né, de campanha, de pré-campanha política. E que de um outro lado, nós temos um grupo de oposição, sim. Que vai se redesenhando aí com o nome do pré-candidato Alain, do meu nome, do pastor Fabiano, né? E se tiver outros que têm esse desejo, eu não vejo isso de maneira negativa, pelo contrário, sim. Isso faz parte da democracia e todo mundo tem o seu direito de dizer eu quero, eu posso, eu devo, né? Mas nós estamos conversando, nós estamos dialogando e nós temos um prazo para tomar essa decisão, né? Então, assim, cada um fazendo sua parte, cada um fazendo seu trabalho, mas o certo é que nós estamos conversando e quem vai decidir quem será o candidato será o próprio povo. Sim. Como que é o Keliane? Através de pesquisa, né? Vai estar rodando pesquisa no município de Bacabeira e o povo é que tem o poder da decisão. Ele que vai decidir qual será o melhor nome para encabeçar no grupo da majoritária, sim. Da oposição. Então, assim, é uma conversa que eu estou tendo com a Alain, é uma conversa que eu estou tendo com o pastor Fabiano, né, que embora aqui e ali a gente tenha conversando, mas que eu tenho certeza que tudo isso, até o seu determinado prazo, vai sim. Se encaixar. Sem pressa, sem medo, sem agoniação, de forma nenhuma. No que nós estamos querendo fazer é a forma correta de se fazer política, sim. É a forma democrática de se fazer política, deixando bem claro que nós não estamos importando, né, o grupo da oposição não está importando nenhum candidato de fora para que se venha disputar dentro do grupo de oposição. Somos nós, bacabeirenses, o pastor Fabiano, bem dito pelo Newton, que não era do município, mas que já está há longos anos dentro do município, já tem sua contribuição, é pastor, já tem sua contribuição, o Alain, eu e outras pessoas que, por acaso, se resolverem amanhã, não, eu também sou pré-candidata a prefeito, né, que venha para cá construir conosco esse projeto, na certeza que esse projeto será o melhor para o município de Bacabeira. Keliane, a gente inclusive começou, né, com o Newton falando que você está afiliada ao Partido União Brasil. Você citou aqui, inclusive, o deputado federal Pedro Lucas, que é presidente estadual do partido e, por sinal, um grande deputado. E do outro lado a gente sabe que tem um grupo que também é um pouco alinhado ao governo. O deputado hoje Pedro Lucas, né, e o Partido União Brasil, ele também é bem direcionado à questão do governo. Como é que está essa questão? Tem como dosar, né, essa questão com o governo estadual? Como é que está essa conversação? Pois é,
Nós estamos fazendo a nossa parte, né? Eu acredito que o governo do estado do Maranhão, dessas eleições municipais, ele não vai se envolver, né? São conversas de bastidores do Palácio, né? Onde o governo vai deixar bem livre, bem espontâneo, que os seus candidatos, eles procurem se redefinir, na certeza de que eu acredito que o governador do estado, todos aqueles candidatos, né, que dentro do município que são situações e oposições, mas que apoiaram o governo, terá sim suas condições para disputar uma eleição de 2024. Keuliane, eu queria trazer aqui essa questão, né? Como é que está esse teu trabalho no União Brasil na parte da questão de organização da mulher na política? Porque eu acho que isso é importante, porque você disputa um cargo de majoritário, né? E eu vou te fazer uma provocação aqui, surpresa, né? Como é que você pretende? Eu sei, porque às vezes, né, a questão da mulher ficou tão atrás, né? Tudo foi difícil para a mulher. Tudo é difícil, né? A questão do voto, uma série de questões. Na sua gestão, caso lá na frente, seja realmente seu nome, você seja eleito, como é que você pretende implementar a participação da mulher na sua gestão? Porque eu acho que a mulher que está ouvindo agora quer ouvir de você. Com certeza. Já que é uma pauta sua, já que é uma discussão que você leva as suas ações. No começo da gestão municipal, eu até tinha me alegrado, né? Porque foi ali discutido naquele momento, lá em 2017, uma construção de uma secretaria da mulher dentro do município de Ibacabeira. Né? Os ouvintes, as mulheres, eu acredito que sabem o que eu estou falando. E, infelizmente, nessa conversa, nessa tratação dessa secretaria, né, o município retroagiu. Hoje não existe mais Secretaria da Mulher no município de Ibacabeira, sinal que em todos os outros municípios do estado do Maranhão, nós já estamos discutindo dentro do plano municipal, dentro do orçamento do município, as condições para que haja Secretaria da Mulher ou para que haja um setor voltado para o atendimento das mulheres, de políticas públicas voltadas para mulheres. Então, se Deus me permitir, se for da vontade do povo, com certeza, na discussão do orçamento do município, nós vamos estar, sim, falando sobre essa questão da formação, do surgimento dessa secretaria ou de um órgão específico para que a gente possa estar discutindo políticas públicas voltadas para as mulheres. E é importante frisar, Newton, ouvintes, telespectadores, que política pública a gente se faz com construção. Sim. Política pública a gente faz ouvindo, e a gente só constrói essa política quando a gente vai lá na base. É quem está lá na base é que sabe dessa realidade, é que sabe o que está vivendo. Então, assim, é muito fácil hoje, dentro de alguns movimentos de mulheres que eu participo, de formação, quando a gente fala como é que a mulher vai denunciar, como é que uma mulher que não tem condição financeira, como é que ela vai registrar ali um BO, como é que ela vai pedir a medida protetiva, que ela não tem esse deslocamento. Então, todo esse diálogo, ele é feito com a sociedade civil, ele é feito com as mulheres, para que a gente possa criar políticas públicas, leis, para amparar as nossas mulheres. Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui de um internauta, ele diz o seguinte, Keuliane, saiu uma pesquisa, né, recente em Ibacabeira, ele pergunta se você acredita nessa pesquisa e tal. Né, a pesquisa Tabajara, será? Eu não sei, né, mas aí eu pergunto para ela que acompanha lá o dia a dia, com certeza ela fala, porque é o seguinte, Keuliane falou uma coisa importante, eu gosto das entrelinhas, que ela diz o seguinte, ó, a gente vai fazer, o grupo de oposição vai fazer uma pesquisa quem tiver então, vai ter uma pesquisa lá correta para que realmente entenda o cenário de Ibacabeira, né? Então eu te pergunto, Keuliane, com relação a essa pesquisa, parece que até teu nome nem sai, eu não entendo. Então ó, tem umas coisas que eu queria entender. Ela tem sido a figura pública de Ibacabeira, pode pesquisar, Pedro Felipe, você internauta, nos blogs, tanto seja de situação e de oposição lá, enfim, o nome mais citado, né, de todo jeito. Rapaz, tu sabe o que está na moda, né? Diz, rapaz, pois, quem está na moda é a Keuliane. A moda agora em Ibacabeira é a Keuliane, né? Ela apanha mais do que juiz de doido, né? E também tem alguns detalhe importante que alguns jornalistas têm
nessa movimento, tem tentado buscar investigar o que de fato é fake e o que não é. E o pior que aí, quanto mais se mexe, pior a situação. Mais coisas vêm à tona que estavam ali, guardadinhos. E agora com essa... Porque às vezes a pessoa acha que quem bate, né? Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Não tem essas máximas aí? Então, acho que as pessoas têm que começar a se tocar. Então, por que eu estou fazendo, eu tô fazendo essa questão? Por que ele não aparece numa pesquisa que me enviaram? Parece não sei se tem o pastor Fabiano, tem a Nai, não sei o quê, mas não tem teu nome. Né? Mas assim, eu queria saber como é que tu avalia essa pesquisa. Você acha que realmente essa pesquisa, ela tem um peso? Toda pesquisa de veracidade, toda pesquisa verdadeira, a gente tem que saber de onde ela está partindo. Sim. Né? Existem várias pesquisas rolando, né, dentro do município de Ibacabeira, que a gente sabe que não tem seu fundo de verdade. Sim. Né? Eu não consigo acreditar hoje. Eu vou te dar um exemplo pronto da capital maranhense, que o candidato ou da oposição ou da situação esteja com 80% da aceitação. Isso não existe, né? Olha, vamos lá. Pensa comigo, se eu já tenho a certeza, né, apontada dentro da pesquisa que eu tenho a garantia já de 80% da população, por que eu estar me preocupando em agregar mais pessoas ao meu grupo? Obrigado. Existe essa necessidade? Esse é o primeiro ponto de interrogação. Né? Se eu estou bem, da forma que eu estou, com o grupo que eu estou, como eu estou caminhando, qual é a necessidade de eu agregar mais pessoas a esse grupo? Né? De eu estar convocando mais lideranças para participar desse grupo? Né? Alguma coisa tem errado. Sim. Né? Porque assim, a gente só... Tem aquele velho ditado que a gente só mexe, né, quando as coisas não estão dando certo. Sim. Então, se não está dando certo, se estão fazendo o que estão fazendo, é necessidade que eles têm um certo medo, um certo receio. Né? O meu nome aparecendo ou não em pesquisa, isso, para mim, não tira o meu direito de ser pré-candidata. Né? Hoje eu estou como pré-candidata, eu sei da minha decisão, continuo na luta que, como vocês falam, né, apanhando, como o ditado popular, mas volto a dizer... Mais do que juízo de doido. Mais juízo de doido. Mais do que juízo de doido. Volto a dizer, árvore que não dá, que árvore que dá frutos, não é isso o ditado que diz? Isso. Vai sempre levar uma pedrada. Né? Então, ninguém joga pedra em árvores que não dá fruto. Né? Então, assim, é o que a gente vê, né? Por hora, eles tentam, de alguma forma, através de fake news, né, me desvalorizar, desacreditar, passar uma imagem negativa da minha pessoa para o povo bacabeirense. Por hora, eles tentam tirar o meu nome para não dar mais esse engajamento. Né? Assim, a rede social, Nilton, ela está aí. E a gente é bem claro e ciente que ela tanto ajuda quanto ela atrapalha. Né? Ela tanto cria, né? Ela tem um engajamento positivo, mas ela também tem um engajamento negativo, mas eles utilizam desse meio, né, para tentar ter um engajamento negativo com relação ao meu nome, mas eu não tenho medo. Tá, então, acho que eles estão falando aqui da outra entrevista que você falou. Tá, mas assim, tem uma pergunta aqui falando sobre essa ação que tem no Ministério Público. Eu queria que você falasse, para a gente aproveitar o tempo, fosse mais objetiva, com relação à questão dessa ação do Ministério Público, para deixar claro. Estou perguntando aqui se realmente você entrou com a ação ou não, que é a questão das contratações. Eu queria que você fosse mais, como diria na gramática, objeto direto, né, com relação a esse assunto, porque eu tenho outras coisas que eu queria lhe questionar, mas que eu estou dando prioridade aqui ao internauta. Aos ouvintes, né? Talvez seja dúvida com relação à última entrevista que eu dei. O que eu quis dizer naquela entrevista é que foi de meu conhecimento, né, nas buscas pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, do site do Tribunal de Justiça do Maranhão, por surpresa, ter me deparado com essa ação de direito de constitucionalidade do Ministério Público. Então, essa ação, volto a dizer, não é uma ação minha, é uma ação do Ministério Público contra a gestão municipal de Ibacabeira sobre a Lei de Contratação de 2024,
né, que já existia uma decisão em 2023, onde a gestora não cumpriu com essa decisão e, da mesma forma, em 2024, apresentou o mesmo projeto de lei para a Câmara Municipal de Ibacabeira, que infelizmente ou felizmente não utilizou do seu poder judiciário para estar analisando esse projeto de lei, porque eu não acredito que a Casa da Lei não tenha conhecimento dessa jurisprudência, né, dessa ação de direito de constitucionalidade que já vinha tramitando na Justiça, dizendo desde 2019. Então quero dizer agora quem é culpada é que é o Liane, e a lei e a ação de direito de inconstitucionalidade, ela já está tramitando desde 2019. Quem tem dúvida com relação a isso, é só procurar o Ministério Público. É o órgão fiscalizador, é o órgão transparente. Enquanto a gestão não age com transparência, enquanto a gestão quer, através de fake news, destruir a imagem de alguém que está preocupado com a população de Ibacabeira, porque no próprio contrato, na lei de contratação, eles falam sobre a questão do recolhimento do INSS, que nenhum contratado hoje em Ibacabeira tem contrato. Isso é o Nenhum futuro, contratado em Ibacabeira hoje tem contrato. Isso é mais grave. Contrato assinado. Sim. E não tem o recolhimento do INSS. É tão claro que, se você entrar no portal de transparência do município, você vê que o salário bruto é o mesmo do salário líquido. Não tem recolhimento do INSS, então estão contradizendo. E o que mais me chama interessante é que a Câmara Municipal de Ibacabeira poderia fiscalizar isso. Sim. Né? Ah, Keliane, e por que tu não fez isso quando tu era vereadora? Gente, muitas das vezes, volta a dizer o Isaías lá, belas entre as férias, quem conhece sabe da minha voz na tribuna. Sim. De quantas vezes eu reclamei, eu falo mesmo somente a verdade, e quando eu falo eu trago provas. Sim. Eu não falo nada sem provas. E aí, volta a dizer que infelizmente a Corte, felizmente a Corte da Justiça, o Tribunal de Justiça do Maranhão, vou fazer uma visita a eles e vou falar sobre o fake news e comprovar, né, que estão querendo dizer que o Ministério Público está mentindo numa ação que não é minha. Sim. Que uma ação que é do Ministério Público, né? E estão usando fake news. Sim. E levando o meu nome. Fake news hoje todo mundo sabe que é crime. E grave. E grave, e principalmente com o Ministério, né? Ministério Público. Sim. Pedro? Keliane, agora a gente falar aqui um outro assunto que também é muito importante, principalmente para o município de Ibacabeira, que é a questão lá questão de recursos, né, que tem uma questão de compensação financeira, porque lá passa, né, a estrada de ferro Carajás. E, querendo ou não, é um recurso muito importante, né, que a Vale coloca, né, para aquele município que é atingido, né? E aí eu queria saber de você, primeiro, qual o seu ponto de vista hoje em relação, né, a como está sendo aplicado esse dinheiro, se é que está sendo bem aplicado, e se, por exemplo, o que você acha que pode, né, em que direção o município de Ibacabeira pode receber esse recurso, né, como é que pode ser aplicado na sua concepção? Olha, com relação a esse recurso que é da Vale, infelizmente, o município de Ibacabeira, por muito tempo, ela vinha sofrendo, ainda sofre alguns impactos negativos, né? Com relação da linha do trem de Carajás que passa ali, o trem passa ali, é barulho, é acidente, entendeu? É muitas situações. Questão ambiental também. Questão ambiental. O certo é que Ibacabeira hoje consegue ter, digamos, essa forma de indenização, né, pela linha que passa por dentro do município. E aí, até onde eu sei, a lei, ela diz que esse recurso, essa indenização da Vale ao município, ela é para 25% ser usada na educação, se me falha a memória, 20% ser usada na saúde e os demais da forma como a gestão municipal acha que deveria ser aplicada. Sim. O problema é que nós, bacabeirenses, durante essa gestão, não sabemos como é aplicado, como é usado o dinheiro da Vale, né? Infelizmente, são 8 anos de gestão que não se teve nenhuma audiência pública para dizer como é que é gasto o dinheiro do município, principalmente o dinheiro da Vale. Certo em dizer a todos os ouvintes, todos os telespectadores, que se eu for prefeita desse município, a minha missão, o meu objetivo é trabalhar com transparência com o dinheiro público que não é da gestora e sim do povo de Ibacabeira. Certo.
Muito bem, estamos chegando aqui quase na reta final da entrevista. Eu queria voltar, porque é tanta informação, eu queria voltar na questão da saúde, né? Porque nós já tivemos, lá atrás eu fiz uma matéria falando sobre a questão da estrutura, né, dos postos do sistema de saúde de Bacabira, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se está realmente, essa implementação, a população de Bacabira tem sido bem tratada nesse ponto, e também quando você chegar lá, o que você acha que precisa mudar. Gente, por que eu estou perguntando isso? Se a Kelone é pré-candidata, ela deve ter um projeto, ela não pode falar agora porque existe uma lei que não permite, mas ela como cidadão que ela pensa, e se ela chegar lá, o que ela acha que pode ser feito, o que pode ser melhorado, né? Porque a saúde também ela é fundamental numa cidade, né? E um outro ponto é a questão da cultura. Eu sei que nós temos que estar lá, né, diretor? Me dê quantos minutos? 4? Ele é que manda aqui. Não, mas porque eu queria falar desse tema, porque esse tema é um pouco chato lá em Bacabira, né, da saúde e da cultura, né? Porque eu acho que quem mais sofre com essa questão é a população. É a população, porque falta de transparência. Porque todo mundo fala, porque esse negócio aí dos contratos para prejudicar a população. Mas a gente sabe que uma saúde que não funciona, o povo fica doente. Uma saúde que não tem cultura, o povo fica depressivo. Porque essa mania de achar que não tem que ter, né, cultura, né, entretenimento, diversão, faz parte do processo de uma cidade, né? É por isso que existem as pastas, né? A pasta da educação, a pasta da saúde, a pasta da cultura, a pasta da segurança, a pasta da infraestrutura. Só que cabe a gente analisar o que é mais importante dentro daquele contexto no todo. O que é urgente e o que é supérfluo, vamos dizer assim, né? Que é menos importante. O que é menos importante, né? Então, eu costumo dizer, vamos lá, você tem uma rua asfaltada, você consegue chegar mais rápido. Quando você chega num posto de atendimento, num hospital, você não tem um médico, você não tem o medicamento. E naquele momento, o que é mais importante? É você ter a rua asfaltada ou você ter a qualidade na saúde? Isso. Ou você ter o médico, ou você ter assistência médica, você ter o medicamento? Né? São pontos que a gente precisa avaliar. Às vezes é os dois, mas se não pode os dois, tem que ver o que... Eu costumo dizer que todos os segmentos são importantes. Sim. A infraestrutura é importante, a educação é importante, a segurança é importante, a saúde é importante, mas a gente precisa medir. Quando eu falo em medir, eu estou falando, epa, peraí, eu já trabalhei desse jeito aqui na infraestrutura. Agora eu preciso melhorar a educação, eu preciso melhorar a saúde, eu preciso ouvir a população e de saber o que está acontecendo, né? Então, se a população chega, Kelliane, me ajuda a ir para São Luís porque não tem médico. Kelliane, me ajuda a ir para São Luís porque eu preciso de um atendimento mais especializado, não tem em Bacabira. Kelliane, me ajuda porque eu fui comprar receber remédio de pressão, não tem nos postos de saúde. Sim. Kelliane, me ajuda porque Então, assim, tá funcionando? Não tá funcionando, né? Então, assim, há reclamações que não são minhas, né? Que são reclamações da população de Bacabira com a necessidade da melhoria na saúde. Certo. E com relação à cultura, rapidinho, a questão da cultura que a gente vê que tanto São João como o Carnaval, ao longo dos anos, aí tem tido problemas, né, na implementação, né? Na implementação, sempre tem um desgaste aí. Na cultura, eu sempre fui apoiadora, né? Na verdade, eu sempre apoiei todas as causas, né? Um pouquinho de cada coisa, eu sempre estive envolvendo. Para quem me conhece, né? No último São João você estava aí, no Carnaval também, né? Eu percebi. Eu sempre gosto madrinha, né? do Bumba Boi, do Boi de Pires de Cima, que tem uma história belíssima e que precisa ser valorizada e que precisa, na verdade, ser reconhecida. Até eu levei esse questionamento para dentro da Secretaria de Cultura do Estado, né? Porque a gente hoje, falar do São João, a gente fala de alguns Bumba Bois, morros, a xixá, né? São brincadeiras que tem bem tradicionais, mas o nosso Bumba Boi, o Bumba Boi de Pires de Cima, deixando bem claro que eu não sou contra, antes de que alguém diga que eu sou contra, né? Eu não sou contra que outras manifestações, que outras brincadeiras possam vir surgir,
Pelo contrário, é natural, né? É natural, mas eu quero dizer que existe, né, uma brincadeira dentro do município de Bacabeira que precisa ter uma valorização melhor. É uma pessoa que conta a história do município, o seu falecido Manuel Tetel, que Deus tenha um bom lugar, a família de Esterro, né, que precisa, afinal de contas, sobre aquela história ali, existe também a história do nosso município, né, que precisa ser valorizado, que precisa, né, ser levado isso mais adiante. Eu até converso com o pessoal do Bumba Boi, né, para que a gente se esforce, faça projeto, né, para que realmente o Bumba Boi tenha um acervo que possa contar, além da história do Bumba Boi, mas a história do município, a história das crianças que aprenderam ali fazer ferramentas com o seu Manuel Tetel. Tem uma história muito bonita o Bumba Boi que precisa ser valorizado. Da mesma forma, agora nós tivemos... O povo tem que ter sua história, né? Tem que ter sua história. O povo é feito de história. Exatamente, o município, ele é feito de história. E são essas histórias que nós precisamos resgatar. Identidade né? Pronto, Nilton, tu falou uma coisa muito importante. A história é a tua identidade. Bacabeira é a minha identidade. Bacabeira é minha identidade. A minha família é de Bacabeira, assim como todas as outras famílias. Mas assim, é o sangue que corre na veia. É o sangue bacabeirense que corre na veia. Eu lembro hoje da minha criação, da minha infância. Eu lembro do chafariz que eu banhei, da caixa d'água da lata d'água que eu carreguei na cabeça, das vezes que eu me desloquei porque tinha a Thelma, a gente tinha que sair correndo para atender telefone. E até certo tempo eu conversando com a minha tia, que tinha um grande comércio ali no centro de Bacabeira, eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, tia, você não sente saudade daquele tempo? Né? Daquele tempo do retalho. Daquele tempo do retalho. Não que a gente quer retroceder. Não. Faz parte da história, né? É isso que eu estou querendo falar. Faz parte da história. Comprar um quarto de manteiga. Um copo de açúcar. Ele também é assim, né? Então, assim, é isso que eu falo. É o município e sua identidade. Então, é Keuliane e a identidade do município de Bacabeira. Keuliane, estamos chegando ao final. Pedro, tu ia fazer uma pergunta? Keuliane, eu queria te agradecer suas considerações finais e aquilo que você queria falar que não deu tempo. Espero que você tenha uma outra oportunidade de vir aqui. Muitas coisas ainda para ser pautadas. Mas é bom que fica com gosto de quero mais. Não adianta falar tudo de uma vez só. Né? Mas, Keuliane, obrigado. Foi uma conversa muito tranquila, muito boa. Espero que você tenha ficado à vontade, ter esclarecido alguns pontos e não faltar a oportunidade até a eleição de você vir aqui novamente. Mas suas considerações finais, o seu recado ali na tela. Agradecer, Nilton, você, a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, o Pedrão, né, o nosso amigo aqui que está aí por detrás das câmeras. Soares. E dizer que é muito gratificante, muito para mim estar participando desse processo que nós estamos do ano da eleição de 2024, né? Essa dificuldade que a mulher se encontra dentro desse cenário, mas sobretudo dizer para todos que a política é boa. Né? A política é um meio de nós conseguirmos os nossos direitos quanto população. É através de lutas populares, né, das pessoas. Eu vou te dar um exemplo disso, foi através das reivindicações das mulheres lá no tempo onde se fundou o 8 de março, foi justamente por essas lutas populares hoje que nós temos o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então é nessas lutas populares também que se garante o direito das leis. Né? E a política ela é algo boa, ela é algo que precisa ser renovada, ela é algo que precisa ser assertiva dentro do nosso município, dentro do nosso município. A política ela é do bem, ela não é do mal, mas para isso, né, o poder da decisão está na mão do povo, é a democracia. É o povo que escolhe, é o momento de reflexão, é o momento de se perguntar o que vale a pena, o que não vale a pena, será que eu quero continuar dessa forma, como eu quero desenvolver. Passamos 8 anos sem um desenvolvimento econômico dentro do nosso município de Bacabeira, nenhuma empresa se instalou dentro do nosso município. O que eu quero? É o momento também do povo perguntar o que eu quero para os próximos anos no meu município de Bacabeira.
né? É essa reflexão que o povo também tem que fazer. Então, eu quero deixar meu agradecimento a todos, dizer para vocês que eu continuarei na luta, firme, com coragem, deixar aqui meu recado do dia 8 de março para todas as mulheres bacabeirenses, para todas as mulheres do Brasil, para as mulheres negras, para as mulheres quilombolas, para as mulheres trabalhadoras, para as professoras, para as mães de famílias, para todas as mulheres que tenham essa coragem de não desistir. Nós somos muito importantes nesse processo democrático. Nós somos importantes dentro da sociedade. Nós não queremos ser apenas mais umas, mas nós queremos fazer parte desse momento de transformação da sociedade. E eu tenho certeza que ainda mesmo em passos lentos, mas nós ainda iremos conquistar. Teremos ainda muitas conquistas. Aproveitar esse momento também de agradecer ao deputado Pedro Lucas Fernandes por me dar a oportunidade hoje de estar à frente da representatividade da mulher dentro do Partido União Brasil, de um grande partido, né? Isso também me encoraja mais de estar participando desse processo e dizer para todas as mulheres, vamos juntas nos unir, mulheres macabeiras, olhem para a sua cidade, olhe para as suas necessidades, olhe para os seus filhos e conte a sua história de identidade com o município de Bacabeira, porque é isso que nos une, porque Keliane é gente da gente.